Boa noite, boa tarde. Novamente, mais uma edição. Estamos no sétimo encontro e está sendo realmente maravilhoso ter todos vocês presentes. A gente está gostando muito de fazer esse evento e nós temos uma turma excelente hoje, novamente, como sempre, de convidados. Já vou apresentá-los à medida que eles forem falar. Eu queria só falar rapidamente um conceito que acho que é importante para nortear um pouquinho nossa conversa de hoje, a questão do acesso, né, de ter acesso ao que a gente produz. O que nós estamos produzindo de materiais visuais, a gente está falando de fotografia, acho que se aplica a tudo também, né? Não só a imagem, mas a gente está concentrando em fotografias. Tem um conceito dentro, que é de 2012, que foi usado pela primeira vez em inglês, chamado Dark Data, e que é usado também em português, dados escuros, dados oclusos, que talvez seja a palavra mais usada. São dados que, na verdade, não aparecem em lugar nenhum. Você não encontra na internet, eles estão enterrados em algum HD, algum pendrive, algum CD. São dados que existem, mas não estão presentes. Então, em nenhuma busca você vai conseguir encontrá-los. E isso é uma preocupação. Consideramos que uma boa parte do que existe, que é gerado de informação, são esses dados que não são encontrados. Então, quando a gente pensa na nossa própria produção visual de fotografias, que esse evento está falando de fotografia, de tudo que nós estamos fazendo, quanto disso são dados obscuros que não vão aparecer em lugar nenhum, estão excluídos do nosso universo. Então é importante pensar isso, assim, o que isso representa, porque, de certa forma, a gente fala muito isso em museus, em acervos. Se o acervo não é vivo, ele não é visto, ele não é usado, por que eu estou guardando isso, né? Para quem? Né? Se ninguém vai usar isso, acessar, ou isso vai significar alguma coisa dentro da cultura, da sociedade, das escolas, ele vai ser utilizado. A gente corre risco de ter histórias inteiras apagadas, a gente falou sobre isso, o silenciamento, porque esses dados simplesmente não vão aparecer. Uma das coisas principais que se discute no campo da preservação digital, eu acho que o que a gente está produzindo são dados digitais, objetos digitais, é que para um objeto digital persistir ao longo do tempo, ele tem que ser descobrível, que para mim eu não consegui achar o início dessa palavra, mas a ideia de que pode ser descoberto, né? Algo que é descobrível, algo que se consegue encontrar, e ele precisa ser acessível. São duas palavras importantes para que isso passe a existir, porque ele é descoberto e ele é acessível. Então, são palavras que eu acho que falam um pouco dessa ideia de acesso. Então, é isso. Vamos começar hoje com a gente vai ter o mesmo modelo que a gente tem feito esses dias. A gente vai começar com o Bruno Bucalon, já vou apresentar, e a gente teremos um bloco de perguntas, responderemos essas perguntas, e vamos então passar para Mariana Valente, mesmo esquema, após a fala dela a gente vai responder as perguntas que estão disponíveis do público, que sempre têm sido boas, e depois a Joana e eu vamos fechar com um pequeno espaço, se tiver tempo, de perguntas finais, ok? Então, Bruno, vou te apresentar. Bruno Bucalon é arquiteto, ele é assistente técnico na coordenação de fotografia do Instituto Moreira Salles, trabalha com pesquisa e desenvolvimento em patrimônio cultural, atuando em iniciativas de acesso aberto e humanidades digitais. Atualmente coordena o projeto Vistas Situadas do Rio de Janeiro, realizado em parceria com a Universidade de Rice, dos Estados Unidos, com apoio de uma bolsa História de Arte Digital da Fundação Getty, também dos Estados Unidos. É um membro do Comitê Internacional de Documentação do Conselho Internacional de Museus, o CIDOC-ICOM. Bruno, super obrigado pela sua presença. Estamos super animados de ver o que você tem para apresentar. Vai lá. Obrigado, Milar. Bom, queria agradecer ao Milar, a Joana, pelo convite, pela organização desse fórum, que está sendo incrível, e do que eu pude acompanhar. Eu acho que eu estou também ansioso pelas perguntas, porque eu acho que a conversa hoje vai ser muito legal. E agradecer a chance de participar com a Mariana, que tem esse trabalho incrível e que, para mim, é muito emocionante estar aqui com vocês todos hoje.
Então, eu montei uma apresentação aqui para a gente conversar sobre publicar fotos pessoais na internet. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí meu slide. Pensando as opções que a gente tem para publicar as imagens na internet, do ponto de vista de alguém que já organiza as fotos no computador e quer compartilhar isso com alguém. Então, eu fiz aqui uma historinha de como que eu vou compartilhar as fotos com a minha avó. E aí eu vou, hipoteticamente, dizer que essa é minha avó, com essa foto que eu achei um dia caminhando aqui pelo Rio. E aí, para a gente pensar como é que eu poderia mandar essas fotos para ela. E aí eu selecionei aqui alguns exemplos. Então, a gente vai conversar sobre as possibilidades, eu vou mostrar alguns serviços e aí a gente vai poder discutir as coisas que estão por trás disso. Então, eu elenquei aqui 4 possibilidades. Eu acho que da esquerda para a direita, as que vão ser mais viáveis para todo mundo, são as mais frequentes. Então, eu agrupei assim, subir na nuvem, serviços de armazenamento em geral, subir numa rede social, compartilhar isso na lógica de rede social, com amigos, grupos de pessoas, publicar um site, que seria um site público, com auxílio de ferramentas que já existem para alguém leigo poder publicar uma galeria de imagens, um portfólio, e para quem quiser colocar a mão no código e editar coisas mais nerds, tem algumas opções também. Então, para essa primeira opção de subir na nuvem, primeiro fazer aquela lembrança de que a nuvem, enquanto essa coisa etérea, não existe, né? Ela é sempre um servidor de alguma empresa em algum lugar. E a gente pensar esses serviços como um produto que nos é oferecido, geralmente com uma cota gratuita, mas que tem opções de contas pagas e opções avançadas de compartilhamento, enfim. Eu acho que esse tipo de serviço ficou mais famoso com o Dropbox, mas tem uma série de outros, longe de isso aqui ser uma lista completa, mas alguns exemplos que eu já usei, que eu sei que funcionam, enfim, seria razoável testar para quem tiver interesse. O Box, que é um outro serviço que eu usei recentemente, que tem um caráter mais corporativo, mas que também funciona bem para qualquer tipo de arquivo, né? E o Google Drive, que é acho que o mais fácil para quem tem Gmail usar. Então, vou mostrar aqui um exemplo do que significa no Google Drive compartilhar fotos. Eu carreguei aqui 3 fotos de pessoas tocando instrumentos, pensando que são essas as fotos que eu quero mandar para minha avó. Então, aqui, só de subir no Google Drive, você já tem várias opções de compartilhamento. Aqui está junto essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, né? Posso compartilhar essa pasta com alguém, gerar um link público, ou mandar especificamente uma imagem ou uma seleção de imagens. Tenho opções, inclusive, de gerenciar versões. E se eu tiver uma alteração numa imagem que tem o mesmo nome, eu posso selecionar, armazenar aqui uma certa quantidade de versões, né? Tem esse limite de 100 versões. Isso daqui seria algo que não é feito especificamente para fotografia, né? Você pode compartilhar qualquer tipo de arquivo, mas tem essas opções de restrição de acesso, e acho que o mais importante que viabiliza isso é essa hospedagem. Então, vocês podem ver aqui que a minha já está quase lotada também, a minha conta pessoal. A segunda opção seria partir para as redes sociais que se propõem a destacar a disponibilização de imagens. Então, acho que todo mundo já ouviu falar do Flickr. Eu lembro que eu comecei a fotografar para ter uma conta legal no Flickr. O Flickr existe até hoje e é um serviço que continua funcionando muito bem, mas tem uma série de outros. Esse 500px também é muito interessante. O Instagram e o Google Fotos é algo que a gente vai ver aqui com mais detalhe. Mas tem uma coisa interessante dessa opção de redes sociais. Aqui um perfil não é do Instituto Moreira Salles, mas é de um IMS no Instagram, que são todas as outras funcionalidades que não compartilhar as imagens que estão envolvidas nisso, né?
Então, pensar os perfis sociais, todas as opções de você seguir as pessoas, ser seguido, como que você interage com essas imagens, pensando que tudo isso é o grande produto que essas redes sociais oferecem, né? Um serviço para você, mas também para essas empresas uma maneira de armazenar essas informações e traçar o seu perfil como consumidor, como usuário. E aí, acho que a Mari vai poder vai falar mais sobre as questões específicas sobre privacidade, mas aqui a gente vai fazer um exercício de pensar o que são esses dados. Então, eu eu acessei essa página aqui do Instagram para recuperar as minhas informações pessoais, para a gente poder olhar juntos aqui e ver o que está envolvido em publicar uma foto numa rede social, pensando isso que o Milá falou desses dados que estão ocultos, mas do ponto de vista da empresa, né? O que ela está hospedando. Então, aqui um exercício, eu vou tentar não mostrar nenhum dado pessoal que seja comprometedor, mas esse daqui é um pacote de dados que eu peguei por essa opção que o Instagram te dá de recuperar os dados. Então, aqui tem uma série de arquivos JSON, que são arquivos de texto, que têm armazenadas informações, seriam os metadados, quando a gente pensa nas imagens, mas são os metadados das interações, dos perfis, e essas pastas aqui em cima são as pastas onde estão os arquivos de mídia, as imagens. Então, directs são as mensagens pessoais, as fotografias são as fotos que foram publicadas no meu perfil, seja o meu perfil privado ou público, são as imagens que foram publicadas para aparecer na galeria de perfil. Então, vocês podem ver que eu criei uma conta em 2013 e aqui a maneira que o Instagram armazena essas informações é nesses hashes aqui, lavando uma salada. Espero que não apareça nada aqui constrangedor. Desenhos. E aí, essa relação com os metadados é muito interessante e assustadora também. Então, eu vou começar aqui mostrando em relação aos metadados do meu perfil. Eu apaguei aqui meu telefone e meu e-mail, mas se alguém quiser me escrever depois, pode mandar uma mensagem. Mas aqui, por exemplo, é a informação da minha conta pessoal para o meu perfil de usuário, né? Então, biografia, aquela mini bio, quando que eu entrei no Instagram, qual é o meu e-mail, o meu site, gênero, nome, a foto de perfil, o usuário. E aí isso vai ficando cada vez mais curioso, né? Então, aqui em conexões eu consigo ver todas as pessoas que me seguiram, em que ano, e aí vocês podem ver que essa lista aqui é imensa, não porque eu tenha muitos seguidores, mas pela questão do registro das informações. Então, você consegue ser muito preciso e realmente traçar esse histórico de contatos entre as pessoas. Aqui o histórico de likes, todas as fotos que eu dei like em todos os anos. Então, que vocês estão vendo, isso tudo é 2019, 2018, e essa lista é gigantesca. 2016. Sempre com a informação timestamp, né, que é essa informação de quando a interação foi realizada. E em relação aos arquivos de foto, os arquivos de mídia, essa maneira que ele armazena as legendas, as datas de postagem. Então, aqui tem uma referência a essa fotografia que está em 2019, outubro, que tem esse hash. A legenda, a localização foi o Castelo Morisco da Fiocruz, quando eu estive lá numa palestra. Então, aqui é uma das opções de ver essas informações. Vamos ver essa foto do Palacete Morisco aqui, 2019-10. O hash que começa com 3B. E aí vocês podem ver essa foto. Então, só para todo mundo estar ciente que essa interação com as redes sociais tem sempre esse outro ponto que está envolvido e com todos esses serviços online. Então, só que na rede social isso fica muito evidente em relação ao seu perfil pessoal, né? E aí, dando sequência nos exemplos com os serviços do Google, aquela mesma foto que eu subi
no Google Drive, eu carreguei aqui no serviço de Google Fotos, que aí tem algumas opções pensadas especificamente para fotografia, opções de compartilhamento, também de acesso a uma ou mais imagens, fazer grupos de imagens, mas pensando opções que podem ser compartilhadas para galerias de imagem, coisas que são mais dão uma interface mais próxima do usuário, né? Então acho que minha avó também ia ficar feliz com essa opção, além dos vários serviços de identificação do conteúdo, né? que permeiam essa plataforma e que tem integração com os aplicativos para celular e tudo mais. Dando sequência, a terceira opção que eu acho que é viável é você ter um site público, e isso ser uma coisa pensando que você não tem uma barreira de acesso, né? Então, ninguém precisa ser seu amigo para ver a sua galeria de fotos ou ter acesso ao seu armazenamento na nuvem, mas você quer fazer isso de uma maneira pública, então montar um portfólio ou mesmo querer compartilhar as imagens abertamente por algum motivo. Então, essas opções que eu listei aqui, o Cargo, o Google Sites, o WordPress, eu acho que são bem acessíveis. O Cargo tem templates muito bonitos e é muito usado para portfólios de arte, arquitetura, fotografia, e tem várias opções de galerias que são muito elegantes. E todos esses links eu vou deixar para depois todo mundo ter acesso a quais são os endereços desse serviço, né? O próprio WordPress tem temas que são feitos para portfólio e para galerias de imagem. Então, aqui alguns exemplos de tema que são configuráveis no wordpress.com, que é um serviço que tem opção gratuita para quem quiser fazer um teste, carregar imagens lá. E o Google Sites, que foi redesenhado não faz muito tempo, e que aqui a gente vai ver um exemplo também de como montar um site muito rapidamente. Então, eu carreguei também aquelas mesmas imagens e aí no Google Sites você tem a opção de diagramar, criar seções e fazer opções de layout para publicar numa página, e isso tudo é muito rápido. Então, eu vou selecionar aqui a imagem que ficou faltando, que é essa aqui, o pessoal tocando percussão. E aí vou publicar esse site no endereço que eu já escolhi. E aí eu fiz esse site dizendo que eu estou com saudade da minha avó. E vou publicar aqui, você pode ver a alteração do que está publicado, do que está sendo publicado agora. E isso já está publicado nesse endereço aqui, se alguém quiser ver, sites.google.com/view, fotos para vovó, página inicial. E aqui tem várias opções de você fazer páginas com detalhes, enfim, não editei aqui, mas tem alguns templates que podem ser usados para mostrar as fotos. E aí, por fim, sendo breve, eu separei aqui algumas opções para quem tiver mais disposição de instalar um servidor ou montar tiver um acesso mais técnico e quiser, né, gastar tempo com isso. E tem opções muito legais. A primeira que eu queria destacar é o Tainacan, que é um plugin para WordPress e que é desenvolvido no Brasil e que tem todo um ambiente para gerenciamento de coleções e que é muito acessível, e para você começar a usar ele, você nem precisa programar nada específico, você instala ele como um plugin de WordPress. Mas se quiser configurar o tema e fazer alguma customização, vai dar um pouco mais de trabalho, mas ele tem essas opções de buscar por taxonomia, indexar as informações pelos metadados, fazer coleções, e é muito interessante. A documentação em português e é bem acessível, e sugiro que vocês vejam. Para quem pira nos metadados semânticos, tem essa opção que também é um
um servidor que você instala, que é o OmeKS. Estou sugerindo ele porque nesse projeto do IMS a gente está fazendo ele ser compatível com um protocolo de compartilhamento de imagem que é muito útil, que é o IIIF. Então, do ponto de vista institucional, faz muito sentido se você quiser comparar imagens com outras instituições de memória ou com outros museus. Isso seria um caminho também. E aí você pode organizar itens, grupos de itens, publicar sites específicos, que é muito legal. E o outro que eu queria dar destaque é esse Lixi, que é um software de gerenciamento de coleções fotográficas que você instala num servidor e aí você tem controle sobre essa questão do compartilhamento dos dados, porque ele te dá essas opções de coleção privada, coleção pública, e tem uma interface muito linda. Então eu coloquei um vídeo aqui só para a gente ver umas opções de como que ficam essas galerias no Lixi, que é Lixia em inglês. Aí vocês podem ver que tem opções de importar do Dropbox, fazer o upload pela interface dele, e tem opções também de fazer catálogos que são públicos ou privados, e ele ele é integrado com os metadados que vêm do EXIF. Então, se você quer publicar aqueles dados da câmera do arquivo RAW, você quer que navegue com essa informação também, ele tem essa interação. Então, eu deixei esse vídeo aqui porque ele passa por algumas coisas que são da interface privada, né, quando você está logado, mas eu carreguei ele aqui também para a gente ver juntos. Esse daqui é o site, lixiorg.github.io, e é uma opção para ser self-hosted, né? Você hospedar isso, se você tem um serviço de hospedagem, você instala esse aplicativo lá e ele te dá essas opções de fazer o upload, ver as informações das imagens, editar em série, atribuir tags e fazer buscas por essas tags. E é um software de código aberto também, feito para fotógrafos. E aqui esse destaque aqui para os dados do EXIF, que funciona muito bem. Eu cheguei a usar isso numa versão anterior e achei muito bacana. E aqui ele funcionando, ele é bem rápido, uma foto de um gatinho. Vocês podem ver os metadados, as opções de compartilhamento também. As informações do álbum. E aí eu acho que essas 4 opções dão conta aí do universo de possibilidades para eu mandar fotos para minha avó. Mas eu acho que a questão principal, que eu acho que aí a Mari vai poder falar melhor, é como mandar as fotos só para minha avó, né? Pensando nas questões de privacidade que estão envolvidas em usar todos esses serviços que eu mostrei. Então, a gente fazer esse balanço entre a privacidade e a conveniência de usar esses serviços, aí o que eu estou chamando de conveniência, que é facilidade e rapidez, na hora de mostrar essas fotos para minha avó, para os meus amigos, para quem eu quiser, e fazer esse balanço se as questões de privacidade te colocam numa situação que você acha desconfortável. Então, pensando que esse não é um problema da minha avó, é um problema de todos nós, eu fico por aqui para responder as questões e o que mais vocês quiserem saber, e também quero ouvir as coisas que a Mari tem para contar. Excelente, Bruno. Acho que muito bem pontuado. Adorei ver essas soluções. Acho que tem muita solução aí que é aberta, que acho que isso também é muito interessante, né, da gente fortalecer. E acho que o Tainacan foi legal você falar do Tainacan, porque acho que tem muitos museus e instituições que estão usando no Brasil. Acho que isso também é um negócio legal. Você gera uma comunidade de usuários e isso fortalece, né, a única pessoa que está usando isso. E a gente tem umas perguntas aqui já. Andreas Valentim pergunta se o Lixi é gratuito. É gratuito, é um software que é de código aberto, está publicado no GitHub. Eu vou passar o link para vocês também.
e você, o que precisaria para instalar ele? Um serviço de hospedagem. Aí a hospedagem não é gratuita. Você pode fazer isso na sua máquina, que seria mais complexo, ou ter um serviço de hospedagem que você instala esse programa. Mas o software em si é gratuito e é fácil de instalar, pelo que eu lembro. Eu não instalei essa semana, mas foi relativamente simples quando eu tive que instalar uns anos atrás. Aqui, ó, tem uma outra pergunta aqui da Carol Perrucci. Queria saber o quanto de compressão sofrem as fotos em cada opção de compartilhamento. Qual preserva a melhor qualidade da foto? É uma ótima pergunta. Eu diria que, com certeza, as opções de armazenamento na nuvem, que eu mostrei as primeiras, como elas têm que lidar com os arquivos, independente de serem imagens ou não, elas lidam com os arquivos inteiros, elas não comprimem informação. As redes sociais comprimem as fotos, então as redes sociais não são um lugar para você se preocupar com a preservação do arquivo final, né? É uma maneira de difusão. Mas todas elas fazem uma compressão, inclusive para ter uma padronização na hora de armazenar nos bancos de dados das empresas. Então, para ser viável o Instagram ter tantos usuários assim, ele tem que fazer uma maneira de armazenar essa informação de um jeito padronizado. E aí as opções, eu diria, qualquer opção que vai ser visualizada na web, provavelmente vai ter algum tipo de compressão, porque carregar uma foto grande sem ter uma solução de zoom, que seria cortar a imagem em pedacinhos e publicar ela de um jeito interativo para você poder ver esses pedaços, que aí já dá muito trabalho, não seria o caso aqui. Com certeza, esses serviços vão comprimir. Então, se você fizer aquele upload no Google Sites, ele está comprimindo a imagem para ela ser rápida de carregar no endereço que você vai mandar. Você está colocando no Instagram, no Facebook, todos eles estão comprimindo. Mas quando você está colocando no serviço de armazenamento, eles estão... Por isso que tem essa cota gratuita que é relativamente pequena, porque eles cobram pelo serviço de armazenar os arquivos grandes e pesados que você tem. Então, se você quiser fazer um backup de todos os seus TIFFs gigantescos, provavelmente isso vai ter algum custo que vai ultrapassar a cota gratuita desse serviço de armazenamento. Olha, tem mais uma, Bruno. O Fernando Pereira está perguntando sobre como você chegou nessa página de metadados do Instagram. Acho que você comentou sim. isso, mas explica um pouquinho melhor por causa do tempo, né, que demora. Acho que isso é interessante. Acho que essa discussão da privacidade dos acesso aos seus dados pessoais nas plataformas em geral está muito em voga. Então, as plataformas em si estão tentando tomar medidas que façam com que os usuários se sintam seguros em relação aos dados que estão armazenados nesse serviço. Então, tanto o Facebook, o Google, o Instagram, essas grandes corporações, o Instagram é do Facebook, mas as grandes corporações de redes sociais e de serviços te dão alguma opção para você saber o que elas estão armazenando. Então, elas têm uma política de privacidade, você consegue configurar algumas opções, pensando, por exemplo, no YouTube, se você quer que eles guardem tudo que você assistiu, ou se você não quer que eles façam isso, você tem como escolher isso. E no Instagram, especificamente, tem uma página para você pedir quais são os dados que você tem armazenado dentro daquele serviço. Então, posso compartilhar de novo aqui a minha tela. A página que eu fui para pegar o meu pacote de dados pessoal, que foi o que eu mostrei um pouquinho para vocês, foi essa página. Aqui é um print screen do FAQ do Instagram. Então, se você procurar How do I access my data on Instagram, no Google vai aparecer esse FAQ. Mas aqui estão as instruções para você ir no Profile, clicar nessa rodinha dentada, privacidade, dados da conta, ver os dados da conta e ver todas as opções. A primeira vez que eu peguei esse dado, ele demorou algum tempo para processar. E eu acho que isso é menos uma questão técnica e mais uma questão jurídica, do que eles precisam fazer para garantir que esses dados são relativos a só você e as suas interações, então anonimizar outras pessoas que não estejam diretamente envolvidas com a sua conta e fazer algum tipo de verificação disso antes de te dar esse pacote. Então demorou, acho que um pouco menos de uma semana, demorou uns 3 dias para eu receber esse pacote, que é um arquivo zip que tem esses arquivos que eu mostrei para vocês dentro. Mas então, se você quiser pegar os seus dados do Instagram ou
procurar num serviço que você use no Google, né, no Dropbox, quais são os dados que vocês estão armazenando sobre mim. Em geral, tem essa opção. Aí tem as discussões da legislação, se isso deveria ser obrigatório para todos os serviços, se isso não deveria ser, enfim. Ok. A Bruna Cruz está presente aqui, do Oi Futuro, está comentando, para contribuir que o Museu do Oi Futuro está usando o Tainacan. A base foi lançada ontem, acervo.oifuturo.org.br. É legal de ver, né? Porque tem umas buscas bem interessantes que foram feitas, que você pode cruzar, fazer pesquisa, né? E acessar o que está disponível. Então, acho que isso é muito legal. Sim. Eu ainda não vi o Tainacan do Oi Futuro, mas vou acessar. E eu acho que é uma coisa, é um software muito legal e muito bem documentado. E eu acho que é um projeto muito sério e eu recomendo, inclusive, para as instituições, porque é uma opção da gente, institucionalmente, ter algum mecanismo de padronização, né? Tem muitas instituições, principalmente sem recursos, para investir em infraestrutura e que é uma opção muito legal. Então, um abraço aí para o pessoal do Tainacan. Acho que é um projeto muito bacana. Legal. E acho que a última, vamos pegar essa última pergunta aqui, Bruno. O Afonso Montoni pergunta se Lixi pode ser utilizado em mais de uma hospedagem. Todos esses softwares que eu mostrei agora no final são programas escritos em PHP que rodam num servidor que tenha MySQL como banco de dados. Então, você pode ter na sua hospedagem várias aplicações rodando, vários lixis, você pode ter o lixi de uma coisa, lixi de outra. E ele, na verdade, rodaria em qualquer hospedagem que tenha essa opção Característica. de ter PHP, uma versão atualizada, e ter MySQL. Enfim, eu diria que todas as hospedagens têm isso. Então, acho que... Maravilha. Ok, pô, vamos continuar. Com certeza a gente vai ter mais conversa ligada a isso. Vamos introduzir a fala da Mariana para esquentar um pouco mais esse debate. Então, muito bom ter você aqui, Mariana. A gente se conhece há um tempo já. A Mariana Valente é diretora do Internet Lab e professora do INSPER, onde coordena a certificação em Direito e Tecnologia, coordenadora do Creative Commons Brasil, advogada e doutora em Sociologia Jurídica pela USP. Foi pesquisadora visitante na UC Berkeley e é pesquisadora no Núcleo Direito e Democracia do SEBRAC. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Mariana. É um prazer ter você aqui. Estamos também ansiosos para ouvir a sua fala, essa contribuição. Legal, obrigada, Milar mesmo. Obrigada, Joana, também pelo convite. É um prazer estar aqui também com o Bruno, parceiro em outros projetos aí pela vida. Poxa, muito legal falar depois do Bruno, principalmente porque eu acho que as apresentações se conectam muito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E eu queria falar com vocês um pouco sobre aspectos envolvendo o público, o privado e as redes aí no acesso online aos meus materiais, pensando tanto nas políticas das plataformas quanto nas políticas mais amplas que se aplicam e questões políticas também que se aplicam a esse compartilhamento de imagens na internet. E eu vou começar fazendo isso, se a minha apresentação funcionar, aqui, mostrando para vocês um pequeno vídeo que eu recebi poucas semanas atrás. Esse é um vídeo pessoal meu, quer dizer, filmado de mim em 2001, eu estava no primeiro ano de colegial, e é um pedacinho dele só, e eu recebi ele pelo Instagram. Aqui eu anonimizei a pessoa com um pouco de estrelas, de uma pessoa que me enviou, que eu não via desde o colegial, era um amigo querido na adolescência, e ele digitalizou fitas que ele fez naquela época e colocou num
Google Fotos numa pasta e compartilhou comigo, tanto vídeos quanto fotos. E eu vou usar isso para passar a fazer um pouco um fluxo multiplataformas, pensando no meu uso desse vídeo desde que eu recebi, para a gente pensar um pouco no que a gente está fazendo quando a gente está compartilhando nessas múltiplas plataformas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi enviar para um grupo de WhatsApp das pessoas que estudaram comigo. Isso era o link com todas as fotos, vídeos, e várias dessas pessoas estavam presentes nessas fotos. Eu postei também no Facebook o vídeo, marquei algumas das pessoas que estavam presentes na foto. E aí já vale dizer que quando eu postei no Facebook, eu já estava dando algumas permissões em relação àquele vídeo, que iam para além de as permissões das pessoas com quem eu queria compartilhar verem aquele vídeo, né? Então, isso foi uma coisa que foi avançando bastante, até por causa das discussões, críticas que foram se colocando em relação às plataformas. As plataformas têm hoje uma política relativamente liberal em relação aos conteúdos que são postados ali, né? Então, a gente vai ver nas várias plataformas aí que eu continuo proprietária dos direitos sobre aquele vídeo, mas eu dou para o Facebook uma licença, e aí eu grifei um pouco, válida mundialmente, para hospedar, usar, distribuir, modificar, enfim, para o Facebook fazer os múltiplos usos que tem que fazer para aquela operação funcionar, isso para começar, né? Além disso, eu estou dando autorização para o Facebook compartilhar aquele conteúdo com outras pessoas, como provedores de serviços que fornecem suporte para o serviço do Facebook ou outros produtos do Facebook que eu uso, né? Vale dizer também que ali nos termos de uso e na política de dados do Facebook fica claro que os dados que eu estou colocando no Facebook, as informações, as imagens, elas são usadas em conjunto com outras bases de dados, né? Então, os parceiros anunciantes, desenvolvedores de aplicativos que desenvolvem atividades em conjunto com o Facebook também podem oferecer informações sobre mim, e isso tudo compõe um todo ali, né, de dados que não são só os dados que eu forneci para o Facebook. Eu fui lá e postei também o vídeo nas stories do meu Instagram, e com isso eu também dei uma licença para o Instagram. Tudo bem, é a mesma empresa, mas elas têm algumas coisas de termos de uso que são juntas, outras que são separadas, né? E aí eu dei também uma licença, então, para o Instagram utilizar ali no âmbito dos serviços do Instagram. Do mesmo jeito, o Instagram não se tornou dono daquele conteúdo, o conteúdo ainda é meu, e tem disposições ali de que se eu remover aquele conteúdo, o Instagram também não vai mais poder utilizar, né? Tem uma questão aí que talvez já tenha pegado para vocês escutando, que é o seguinte: eu não sou dona desse vídeo, né, dos direitos sobre ele. Quem é dono dos direitos sobre esse vídeo é o meu amigo ali da adolescência que enviou ele para mim. Agora, eu recebi e eu estou colocando esse vídeo em todas essas plataformas, dando essa licença para as plataformas utilizarem, mas eu sequer tenho os direitos sobre esse vídeo, se você pensar formalmente, vamos dizer. O que o Instagram estabelece é que eu não posso, né, subir um conteúdo que não seja meu. Isso é uma coisa que na lógica da internet a gente faz o tempo inteiro. Alguém envia alguma coisa para a gente publica uma coisa que a gente viu pela internet. É a lógica do meme, né? E muitas das vezes a gente está fazendo aquilo sem violar nada, porque a gente está fazendo uso de uma limitação e exceção, ou porque o contexto de criação daquele conteúdo não torna possível identificar exatamente uma autoria, mas muitas vezes eu estou usando um conteúdo de uma outra pessoa mesmo. Se esse meu amigo quisesse falar, olha, você não pode usar esse conteúdo, ele teoricamente estaria nesse direito, e isso já parece ser um primeiro complicador dessa relação público-privado, né? Porque parece que eu estou compartilhando privadamente, só para os meus seguidores, eu controlei o público. Ocorre que, de alguma forma, eu estou tirando aquele vídeo de contexto, o contexto inicial em que ele foi criado, com um autor específico, e já estou
dando um outro espaço para ele, né? Voltar aqui um pouquinho para o vídeo, para a gente pensar em um outro, seguir ainda pensando nesse aspecto dos direitos, né? Teve algumas decisões recentes que deram uma chacoalhada nessa discussão sobre autoria e presença dessas imagens, não só nas redes sociais, mas das redes sociais em outros sites, que foi uma decisão em relação a dois sites, ao Mashable e a Newsweek, que se utilizaram da API do Instagram para embedar uma imagem de fotógrafos do Instagram num contexto novo, né? E aí, na primeira decisão, que balançou bastante aí o ambiente, as pessoas discutiram bastante, no caso da Mashable, a decisão foi, em primeiro lugar, que a Mashable podia usar a imagem daquela fotógrafa que a Mashable usou, no caso era essa fotógrafa aqui, tá? Stephanie Sinclair, porque estava usando por meio da API do Instagram. O que tinha acontecido, né? A Mashable tinha entrado em contato com a Stephanie Sinclair, pedido uma licença, a Stephanie falou que não, e aí o que a Mashable fez foi utilizar a própria infraestrutura do Instagram, né? Então era como se estivesse abrindo uma janelinha do Instagram dentro da página. E aí a justiça, nesse caso, falou, olha, pode, porque quando um fotógrafo está colocando uma coisa no Instagram, é como se ele estivesse também sublicenciando para esses casos, porque é isso que a ferramenta faz. E isso levantou toda uma discussão de termos de uso e do quanto as pessoas que estão disponibilizando imagens nessas plataformas não necessariamente têm o controle que elas pensam que têm. Ocorre que teve uma decisão em seguida sobre a Newsweek falando o contrário, e aí o Instagram se pronunciou falando, mesmo para embedar posts, é preciso ter autorização dos fotógrafos. Então, isso tudo muito recente, ó, é de 5 de junho, essa discussão está acontecendo, mas é bem nesse lugar que a gente está discutindo, né? Os direitos que eu dou para a plataforma, o que se pode fazer na internet, o que exatamente eu estou autorizando quando eu coloco uma imagem no meu Instagram. Vale dizer que você só consegue embedar quando o Instagram é público, né? Seguindo um pouquinho aí no meu fluxo, como aquele vídeo estava no meu celular, ele subiu para o Google Fotos, porque eu tenho essa opção habilitada, né, de o Google Fotos pegar todas as imagens que estão no rolo da minha câmera como uma forma de backup. E aí, ali, eu também dei uma licença para o Google Fotos poder utilizar aquele vídeo, os prints do vídeo, dessas diferentes formas, sublicenciar para outros usuários, se eu ativar o compartilhamento de fotos, e para os prestadores de serviço. Então, quer dizer, com uma imagem que eu compartilhei nas redes sociais, tudo isso já ficou permitido. E em algumas dessas ferramentas, a gente muitas vezes percebe uma contradição entre o público esperado, o Bruno aí querendo que a avó dele visse o site, e o público real mesmo, né? Então, primeira coisa é que muitas dessas aplicações permitem controle de público, e muitas vezes isso não é usado, né? Tem pesquisas da época do MySpace muito interessantes, mostrando como os adolescentes começaram a usar as redes sociais e descobrir que achavam que estavam falando com da Dana Boyd, pesquisadora super interessante na internet, mostrando como os adolescentes estavam usando, achando que estavam falando com os próprios colegas, e os professores estavam vendo, os pais estavam vendo, né? E de repente você começa a aprender a lidar com as configurações de privacidade. Mas não é só isso, né? Uma vez que você coloca a coisa na internet, mesmo se querendo que ela seja privada, alguém dá print e coloca num outro contexto. Tem muita discussão sobre isso com fotos de crianças, né? E tem as autorizações que você está dando e que você não necessariamente compreende completamente o que é, né? Aquela imagem poder ser usada pelos nossos parceiros, pelos desenvolvedores e etc. E isso coloca a gente na segunda discussão que eu queria trazer aqui hoje,
que são usos dessas imagens para tecnologias específicas, e aí particularmente as tecnologias de reconhecimento facial, né? Então, voltando ali ao que os termos do Google Fotos colocava, eu também permiti, por meio da licença que eu dei para o Google Fotos, o reconhecimento de padrões nos dados, como, por exemplo, para sugerir um novo álbum no Google Fotos para manter as fotos relacionadas juntas. Aqui a gente vê que no print da story que eu postei no Instagram, apareceu o reconhecimento do meu rosto, mesmo com 15 anos, e aí uma foto mais recente, e o Google Fotos me perguntou, é você nessa foto? E isso o Google Fotos vem fazendo em relação ao meu sobrinho de 4 anos também, com as fotos dele de quando tinha 1 mês, né? E com isso ele vai aprendendo, inclusive, como um rosto se desenvolve dos 15 anos até os 34 anos, né? O que é a tecnologia por trás do Face App, por exemplo, né? Que consegue prever ali, por meio de inteligência, né? Como que fazer uma hipótese, né? De como que você vai ficar daqui uns anos. Quando eu vou pesquisar nas minhas fotos ali no Google Fotos, aparecem as fotos das pessoas mais frequentes na minha biblioteca. Ela também o Google Fotos também usa os metadados para separar álbuns por lugares onde eu estive, né? Principalmente os lugares mais frequentes. E isso me lembra a discussão que teve aqui sobre curadoria, né? A Carolina Matos falou bastante de como esses agrupamentos se dão de forma automática. Enfim, eu estou dando uma autorização para essa aplicação usar os dados todos nesse sentido, né? De fazer essa organização. Como que o Google usa, né? O reconhecimento de padrões para dar sentido às imagens. Você consegue ali ver nos termos de uso que ele usa uma tecnologia que é treinada para reconhecer padrões, né, nas imagens, para comparar imagens. E você pode desativar o reconhecimento facial. Se você desativar, o Google está te falando, eu não vou fazer, eu vou eliminar os modelos, inclusive os grupos de rostos, marcadores de rosto criados por você, e isso já vem como uma resposta a muitas demandas sobre essa tecnologia, né? E aí, só para voltar ainda um pouquinho no fluxo, queria lembrar que eu não só subi o vídeo, como eu marquei as pessoas, né, que estavam no vídeo, e no que eu marquei as pessoas que estavam no vídeo, eu já facilitei o trabalho aí das tecnologias de detecção, porque eu já falei a quem que elas pertencem, né? E aí, igualmente, o Facebook fala ali que usa gabarito de reconhecimento facial e coloca isso atrelado à segurança, né? A ideia sendo você poder identificar quando alguém sobe uma foto sua, por exemplo, em algum outro lugar. E isso é feito por diferentes técnicas, né? As tecnologias de reconhecimento facial, elas usam textura, imagem térmica, distâncias-chave, então, entre os olhos, orelhas, nariz e os olhos, análise geométrica, e comparam com bancos de dados, e aí, quando esses bancos de dados contêm a identificação por meio de outras informações, né, daquele rosto, conseguem saber que é você. Tem críticas a essas tecnologias, né? Apesar de o Facebook apresentar isso como uma solução de segurança, já teve muitos casos de autoridades policiais buscando essas informações que Facebook e outras empresas têm. Tem críticas ao Facebook ter alguns pedidos de patente em curso, para a utilização de tecnologias de reconhecimento facial para outras finalidades. Então, surgem uma série de preocupações com isso e por quê, né? E aí a gente consegue entender melhor o porquê quando a gente olha para os problemas e para os casos que já apareceram. Eu não sei o quanto vocês acompanharam esse caso. Essa história explodiu no começo desse ano. A história envolvendo essa empresa que se chama Clearview AI. Foi uma história do New York Times mesmo, que descobriu que essa empresa que estava informando, que estava dizendo que oferecia serviços de reconhecimento facial para autoridades policiais conseguirem encontrar criminosos
por meio de câmeras nas ruas, etc., estava fazendo uma raspagem de imagens em redes sociais, como, por exemplo, o Facebook. Então, aqui a gente já parte para uma outra questão. Tem ali o reconhecimento facial que o Facebook faz, dentro do âmbito dos serviços, para a prestação do serviço, tem uma discussão sobre aquilo também, a segurança daquilo, e se deveria fazer ou não. Mas aqui a gente está falando de outra coisa. A Clearview AI falando que está raspando todos esses dados e que tem um banco de dados de mais de... Opa, tá aqui. 3 bilhões de imagens, e aí esse é o material de marketing, claro, da empresa. A gente sempre tem que olhar com algum cuidado para o material de marketing, porque as empresas costumam falar que conseguem fazer mais do que conseguem, mas quando você olha em comparação com os bancos de dados do FBI, da Polícia de Los Angeles, é muito chocante mesmo. Essa é a forma como a Clearview apresenta seus materiais para as polícias, né? O que ela fala olha, é possível identificar em segundos um suspeito que uma autoridade policial consegue identificar em 12 horas, só que essa história, em 12 horas de trabalho humano, só que essa história envolveu, quando teve a investigação do New York Times, foi se descobrindo que a história envolvia muitas coisas questionáveis, né? Então, vale muito ler, tem um podcast sobre isso também do The Daily, a jornalista vai contando como ela foi entrando em contato com departamentos de polícia para descobrir como eles estavam usando essa tecnologia, e conforme ela foi falando para os departamentos de polícia, você pode procurar minha imagem aí nesse sistema do Clearview AI para ver o que aparece? Com o tempo, esse departamento de polícia começaram a receber ligações da Clearview AI, tem algum repórter falando com você, o que está acontecendo? E o registro dela sumiu da base de dados. E aí o que a gente vê com isso é que a empresa tem acesso a quem está sendo buscado pela polícia também, né? O que coloca aí uma questão sobre troca de dados muito importante. Enfim, uma quantidade muito imensa de pessoas, e a Clearview AI começando a oferecer esses serviços por muitos lugares do mundo. Peraí. E o que tem de problemático nisso, né? Porque a gente pode pensar, bom, mas está usando aí todas as imagens, vai ser ótimo para a segurança pública, a gente vai conseguir identificar as pessoas criminosas, pessoas que estão sendo procuradas, etc. E aí, enfim, tem infinitas questões envolvendo o debate de reconhecimento facial, eu trouxe algumas. Uma delas é muito bem discutida nesse projeto do MIT Media Lab, que se chama Gender Shades, que é um projeto dessa pesquisadora Joy Buolamwini. Ela testou as principais tecnologias de reconhecimento facial e mostrou uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo, que é que essas tecnologias, elas apresentam discriminação em relação, principalmente racial e de gênero, mostrando que principalmente mulheres negras ocorrem muito mais erros na identificação de mulheres negras do que de homens brancos, por exemplo, né? Isso que esses gráficos estão mostrando. E tem um motivo para isso. Normalmente essas tecnologias são treinadas com bancos de dados, e esses bancos de dados contêm majoritariamente pessoas brancas, majoritariamente homens, né? Então, nessa pesquisa ela foi mostrando o que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando uma tecnologia de reconhecimento facial é utilizada para identificar, vamos dizer, criminosos na rua, para encontrar alguém, a possibilidade dela errar quando ela está procurando uma mulher negra, por exemplo, ou em relação a uma mulher negra, porque muitas das tecnologias não conseguiam identificar a mulher negra como mulher, achavam que era um homem negro, é muito maior, né? No caso da IBM, que foi a maior diferença que ela encontrou, era um erro de 34,4%. E isso veio acontecendo, tá? No contexto aí recente dos protestos por igualdade racial nos Estados Unidos, teve essa história de um homem que foi preso por engano por causa de um algoritmo de reconhecimento facial, uma câmera pegou a imagem dele, o algoritmo bateu ele com uma pessoa que estava sendo procurada e ele foi preso no trabalho dele. E aí, quando foram assistir o vídeo, estava claro até no vídeo que ele não tinha nada a ver com aquela pessoa que estava sendo procurada. A polícia de Detroit reconheceu recentemente que o software erra 96% das vezes, foi em Detroit que aquilo aconteceu, né?
E aí a gente vai falar, nossa, mas isso está super longe do Brasil. Bom, nem tanto, né? A polícia começou a usar em São Paulo o sistema de reconhecimento facial no Carnaval esse ano, usando o sistema City Câmeras, que foi implementado aí pelo Dória, que é uma integração entre as câmeras públicas e as câmeras privadas, que já são usadas nos condomínios, nas casas e tudo. E aí, durante o Carnaval, usou esse sistema para, nas multidões, conseguir identificar pessoas procuradas. O metrô de São Paulo está com esse programa de reconhecimento facial pendente aí, também falando em segurança pública e tudo, está pendente porque teve uma ação da Defensoria Pública pedindo mais dados, falando, olha, metrô, você vai ter que mostrar que bancos de dados que você está usando para comparar, você vai ter que me mostrar o que você está fazendo com os dados de criança e adolescente, você vai ter que me mostrar a proporcionalidade das suas ações, porque, enfim, como a gente está vendo, os riscos do uso dessa tecnologia são muito altos. Tem pessoas sendo presas, esse é só um exemplo, tá? De um caso em Feira de Santana, mas tem muitas pessoas sendo presas já no Brasil pelo sistema de reconhecimento facial e tem erros também. O sistema de reconhecimento facial para a segurança pública no Rio de Janeiro, no segundo dia, prendeu uma mulher na praia de Copacabana e não só era a pessoa errada, como a pessoa certa já estava presa fazia anos. Então, quer dizer, a gente está falando até de um problema aí de integração de bancos de dados, né? Tem hoje muitos projetos de lei, mas tem um específico sendo discutido nos Estados Unidos para enfrentar essa questão do reconhecimento facial, né? Talvez vocês tenham acompanhado que IBM, Amazon, Microsoft ou cessaram ou suspenderam seus programas de reconhecimento facial nesse contexto dos protestos, reconhecendo que eles, quando são usados para a segurança pública, eles estão levando a erros e majoritariamente em relação a pessoas negras, né? E vale dizer que a gente alimenta esses sistemas o tempo inteiro e a inteligência deles quando a gente usa aplicações como o FaceApp, né? Que voltou agora, já tinha sido utilizado no passado, que no fundo o que a gente está fazendo é isso, né? Oferecendo uma imagem para melhoria dessas tecnologias. E aí, já finalizando, eu queria trazer isso um pouquinho para o contexto atual, né? A gente está aí falando de um momento que muitas pessoas estão em casa, em muitas cidades já nem tanto, mas com a recomendação de estar em casa se puderem, e todo mundo pensando em soluções, projetos inovadores para lidar com a prevenção à Covid. A tecnologia foi se mostrando nesse período com uma promessa, e muitos países com graus diferentes de democracia usaram de formas diferentes, mas a gente tem visto anúncios de uso de geolocalização para mostrar calor nos mapas e ver onde que as pessoas estão aglomeradas e não estão, uso de tecnologia de Bluetooth para fazer traceamento de proximidade, rastreamento de proximidade entre pessoas para saber com quem você esteve, se você foi infectado, e as soluções biométricas, ou seja, que usam biometria, a gente já fala do que é isso, também, ou seja, reconhecimento facial, digitais, etc., também estão sendo muito alardeadas. Essa empresa, né, que chama NTech Lab, oferece essa tecnologia chamada Find Face, está sendo usada, a tecnologia dela está sendo usada na Rússia e ela está propagandeando esse serviço como uma solução para você lidar com o problema da Covid. Então, vamos instalar câmera e aí a gente vai conseguir saber quem está violando a quarentena ou quem não está usando máscara. Tudo isso para dizer o seguinte, a gente está num contexto em que governantes e às vezes cidadãos também vão topando flexibilizações de privacidade por causa das preocupações com a doença, né? E isso é muito preocupante. As organizações de defesa de direitos humanos, direitos civis, têm apontado muito para isso, né? Como a gente não pode deixar esse momento criar esse novo normal de vigilância sobre as pessoas, né? E aí eu falei que ia definir dados geométricos. Para definir dados geométricos, vou falar um pouco sobre as legislações que existem, né? Tem essa legislação super conhecida europeia, que é a GDPR, que tem uma versão brasileira um pouco diferente, mas segue linhas paralelas com a GDPR, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.
A LGPD não tem uma definição de dados biométricos, mas puxando aí a definição da GDPR, são então dados resultantes de um tratamento técnico específico relativo às características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa que permitem ou confirmem a identificação única dessa pessoa singular. A gente está falando também de voz, a gente está falando também de forma de andar, né? Isso tem sido usado como forma de vigilância para encontrar pessoas também nos espaços públicos. E tem algumas previsões nessas legislações de proteção de dados para lidar com essa questão dos dados para reconhecimento facial. Só um breve comentário sobre a LGPD, ela está aprovada, ela, em tese, entraria em vigência agora em agosto, mas teve uma sobreposição aí de leis para prorrogar a vigência dela, e o que eu vou falar resumindo agora, que não está claro, pode ser que ela entre em vigência em agosto mesmo, com as sanções prorrogadas para o ano que vem, pode ser que ela entre em vigência em maio do ano que vem, o cenário está bastante confuso, mas fato é que a gente tem uma lei aprovada, ela já deve servir como norte para a utilização dessas tecnologias, mas em breve ela vai nortear muito sobre os usos de dados pessoais, né? Mas ela não é suficiente, porque o principal motivo para ela não ser suficiente é que ela não se aplica para a segurança pública, tá? E aí, enfim, muitas pessoas têm pensado em boas práticas para o setor privado quando usa essas tecnologias de reconhecimento facial, né? Principalmente na ausência da LGPD em vigência, né? E um problema aí adicional que eu queria colocar quando a gente está falando de dados pessoais, compartilhamento de imagens, uso para reconhecimento facial, é o que vem sendo chamado de sharenting, né? Que são os pais compartilhando imagens de criança na internet. Eu quis trazer isso especificamente porque a gente está falando de imagem pessoal e acho que surgiu, inclusive, esse termo sharenting pelo quanto a gente é instado a postar fotos dos filhos, das crianças nas redes sociais, né? E a questão das crianças traz muito a discussão de público e privado, uso dessas imagens para outros fins que não os pretendidos, né? Se a gente pensa, por exemplo, no efeito Nissin, né? Eu chamei de efeito Nissin, não sei se vocês se lembram do caso do adolescente Nissin Orfali, que o pai postou um vídeo dele que era uma propagandinha para a festinha dele, ia ser o bar mitzvah do Nissin Orfali, e aquilo viralizou. Não foi postado privado, era um convite no YouTube para mandar para os amigos, mas era público, e aquilo viralizou de um jeito surreal. Na piada, os pais, claro, ficaram muito chateados, começaram a tentar tirar aquele vídeo, mas quando o vídeo caía, outro subia, aquilo virou meme, cultura popular, enfim, ganhou uma dimensão gigantesca, uma coisa ali numa gozação com o menino, né? Vale dizer que tem regras ali no Estatuto da Criança e do Adolescente falando também sobre como você não pode usar fotos de crianças sem autorização dos pais, e tem regras também na Lei Geral de Proteção de Dados falando sobre usos mais específicos de dados, incluindo dados biométricos, de crianças e adolescentes. A regra geral é que o uso desses dados tem que ser sempre no interesse da criança e do adolescente, né? E aí, fechando a discussão para a gente abrir, na verdade, para o debate adiante, quando a gente fala dessas questões todas, que são um pouco Black Mirror, né? Então, eu tô, postando aquele vídeo no Facebook, aquilo pode, se tiver público, ou alguém tiver feito um print, colocado no lugar, ser raspado e usado por um sistema de reconhecimento facial que vai parar no Clearview AI, que depois pode ser usado pela polícia, inclusive alguém pode errar e me prender por engano, né? Quando você pensa nesse ciclo todo, sem controle, parece que as questões se colocam são, tá, mas então o que eu tenho que fazer? Então eu não tenho que compartilhar, né? E não tem muito uma regra geral sobre isso, né? Claro que a gente pode virar ermitão e não postar nada nas redes, mas isso costuma ser uma solução muito radical, né? As redes estão aí com funções, a gente compartilhar as coisas, né? Também criou tantas oportunidades,
Então, sempre vai ter uma medida ali entre o político, tanto na ação pessoal quanto na ação mais propriamente política, né? Então, desde pensar, o Bruno falava, né, entre conveniência e privacidade, fazer essa avaliação nos usos pessoais, usar as ferramentas de privacidade que existem, pensando aí na limitação de público, com consciência de que aquilo pode ser printado, tirado de contexto, uma vez que está público, mesmo que para um público delimitado, você não tem mais controle, se você manda para o WhatsApp, aquilo começa a fazer parte da mídia do celular da pessoa, né? Quanto pensar nisso a partir dessas discussões mais políticas que eu trouxe, né? Falei da lei nos Estados Unidos, falei da LGPD, a LGPD brasileira não lida então com segurança pública, mas tem uma discussão no Congresso hoje para criar uma lei para discutir segurança pública, ali vai ter uma discussão de reconhecimento facial. Nos Estados Unidos a discussão a gente precisa de um marco para reconhecimento facial, uma coisa que eu não mencionei aqui, várias cidades proibiram o uso de tecnologias de reconhecimento facial nos espaços públicos por causa desses riscos. Então, quer dizer, o uso pessoal das imagens também é político e também é possível fazer uma discussão política, importante se engajar nessas discussões, dado que elas impactam, são difíceis, mas impactam tanto o nosso cotidiano. E quando eu falo público e privado, acho que a provocação tem uma reconfiguração, sem querer dizer que é simples, né? Não é. A discussão sobre público e privado, inclusive, é cheia de questionamentos e nuances na ciência política, na sociologia, etc. Nunca foi simples, né? Mas a gente está passando aí por reconfigurações sem necessariamente conhecer a extensão completa das discussões que estão implicadas. É isso, gente. A gente já tem uma pergunta aqui, Mariana, que acho que complemento o que você está terminando de falar. A Gláucia Jaqueto Grédio contribui. No Brasil temos os projetos de lei 2418 e projeto de lei 1595 que usarão o reconhecimento facial para criminalizar manifestações. É extremamente sério isso. Eu nem me recordo de quais são esses projetos, tá, Gláucia, pelo número. Mas sim, essas tecnologias são usadas em protestos e essa é uma das principais discussões da utilização delas em espaço público, né? Essa ligação entre vigilância, privacidade e outros direitos, né, de livre associação, de liberdade de expressão, ela é muito posta. A privacidade ela é um direito muito importante para a democracia e que a gente frequentemente ignora. Quer dizer, se você soubesse que vai existir um banco de dados público de todas as manifestações para as quais você vai, será que você iria ou teria ido para todas? Que não sei se você é uma pessoa que frequenta manifestações, né? Mas supondo que você queira ir em uma contra o governo, em uma a favor do governo, sabendo que vai ser criado um banco de dados que não está deixando transparente como que vai usar aquelas imagens, né? Será que você ficaria à vontade para segurar o cartaz que você está segurando, né? Então, quer dizer, a manifestação democrática depende de algumas liberdades serem garantidas, né? Você não tem liberdade de associação e de expressão se você está vigiado 100% do tempo. Com certeza. Né? E o Fernando Pereira pergunta, Mariana, se a Clearview, de onde a Clearview AI obteve os dados de reconhecimento facial, no Facebook, Instagram, tem como saber de onde eles conseguiram os dados? Assim, tem alguma forma de rastrear isso? Então, não tem. A própria investigação sobre a empresa, ela é limitada, né? Foram feitas perguntas para a empresa mesmo, a empresa disse algumas coisas, outras não. Tem isso que eu mencionei, que muita coisa pode ser marketing, né? A gente tem que levar com um pouco de cuidado. Quer dizer, quem garante que tem 3 bilhões de imagens, né? Não dá para saber, né? Mas o que ela disse, o que o CEO da empresa disse foi isso: eu raspei essas imagens das redes sociais por meio de algoritmos, eu consegui vincular essas imagens não só entre si, mas também com outros dados, com perfis de redes sociais, obter outras informações, então ter perfis específicos daquelas pessoas
E como que ela funciona, né? É uma aplicação que você sobe a foto ali de uma pessoa e ela bate com todas aquelas informações. Então, se tem uma pessoa procurada, por exemplo, né? Tem uma foto de alguém que é seu suspeito ou que está foragido, que é coisa desse tipo, você pode subir e encontrar o perfil daquela pessoa nas redes sociais, todas aquelas informações, etc. É isso. Teoricamente, foram fotografias que estavam públicas. E isso deixa a situação um pouquinho complicada, né? Em princípio, você poderia pensar, mas se está pública, não tem o que fazer. Mas não é bem isso. Esse tipo de utilização vai contra, por exemplo, os termos de uso do Facebook. O Facebook não permite essa raspagem em massa das imagens que estão ali, né? Então, uma das discussões que se colocou foi: Facebook, você vai fazer alguma coisa em relação a isso, né? E não é conclusivo nas matérias que estão aparecendo se alguma coisa está sendo feita, né? Mas é isso, não é porque... Essa é uma discussão boa, aliás. Não é porque as coisas estão públicas que elas podem ser usadas de forma agregada. Foi uma discussão que foi feita quando o TSE fez uma parceria com o Serasa para oferecer dados sobre os cidadãos que tinha ali na base de dados do título de eleitor. E aí surgiram muitas preocupações de privacidade, né? Quer dizer, como assim? Uma base pública sendo oferecida para o Serasa, que lida com crédito, né? E aí o que o TSE na época falou foi: mas as informações são públicas, você consegue consultar no site do TSE. Só que assim, a diferença de você ter uma informação única, um dado de título de eleitor, data de nascimento, nome da mãe de uma pessoa, e ter isso como uma base organizada é imensa nas possibilidades que você tem de violação de direitos, né? Mariana, temos mais uma pergunta aqui. Paulo Ricardo Weisenberg pergunta: Mariana, pelo seu conhecimento dos algoritmos e perigo que estão por trás dessas tecnologias, você tem cuidados com a sua própria privacidade quando usa a internet? O que você não faz? Tem alguma cartilha pessoal? Então, respondendo do ponto de vista estritamente pessoal, né? Eu não sou a pessoa mais fechada nas redes sociais. Tem coisas fechadas, coisas abertas, principalmente porque eu uso muito para trabalho. Então, não deixo tudo hiper restrito, porque tem um trabalho ali, né, de comunicação, comunicação com outras organizações, com outros acadêmicos, outros ativistas, tal, que é importante. Mas tem todas as recomendações possíveis no uso, né, das tecnologias, desde senhas fortes, até conhecer os aplicativos, né? Então, uma coisa, por exemplo, que é importante, né? Uma das coisas que a gente trabalha bastante no Internet Lab é a violência contra a mulher. E uma forma já clássica de violência contra a mulher na internet é a disseminação de imagens íntimas sem autorização, né? E algumas das vezes que a gente viu isso acontecendo, que surgiu como objeto de pesquisa, foi fotos que foram subidas para a nuvem daquele jeito que eu contei, né? Tá no meu celular, sobe automático. Então, você deleta do celular, mas não deletou da nuvem. Então, aquela foto fica disponível ali. Então, quer dizer, ter esses cuidados de conhecer as aplicações, com quem que você está compartilhando, isso é uma coisa muito importante. Agora, cartilhas de segurança digital tem muitas, e o uso das tecnologias envolvendo imagem, aí me parece que tem que ser uma avaliação de privacidade, conveniência e custo pessoal mesmo. Tem algumas pessoas com quem eu trabalho mais da área de segurança e que se sentem mais vigiadas e que têm preocupações razoáveis e cuidados bem maiores com a própria privacidade, né? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que usam filtros no Zoom quando estão falando, dando uma palestra assim, para o rosto nunca ficar totalmente mostrado, para você não alimentar sistemas de reconhecimento facial, né? E isso não só para as tecnologias digitais, né? Tem todas as discussões de maquiagem que você pode usar para evitar
reconhecimento facial na rua e etc. Tem vídeos. Não, tá, esse assunto é fascinante, Mariana. E acho que é preocupante. Acho que, no fundo, a gente entender melhor, é isso que você falou agora no final, entender melhor como funcionam esses sistemas, para entender melhor como a gente vai se posicionar e batalhar pela democracia, pela nossa privacidade, acho que através dessas leis, porque eu acho que essas coisas vão atropelando, né? Acho que o mercado vai atropelando, porque eles têm interesses, as empresas, enfim, passam por cima. Vamos continuar. O nosso tempo está acabando quase. Ainda tem uma fala da Joana que eu acho que é bastante interessante, discutindo um pouco essa questão quando a gente pensa nos arquivos, desde o primeiro até o que vai para a internet, como que a gente pensa nessas coisas todas aí. Então, vamos pegar a sua fala, Joana. Tem algumas perguntas aparecendo. Se não conseguir responder tudo hoje, a gente, como sempre, vai entrar no Facebook e acrescentar algumas informações lá. Ok, vamos lá, Joana. Então tá, boa noite, gente. Vamos compartilhar aqui a minha tela. Ok. A ideia aqui é discutir um pouco a questão dos formatos do arquivo e da qualidade da imagem que você quer tornar visível, né, quando você faz um upload e disponibiliza ela, né, de maneira online. Então, né, aqui uma tabela, essa tabela é super dinâmica, tá? Ela vai mudando à medida que novos equipamentos são desenvolvidos e pesquisas vão surgindo e novas tecnologias surgem. Então, aqui é só uma geral pelos formatos para que eles servem. Então, você tem o JPEG, TIFF, o PSD, /PSB, o RAW proprietário e o DNG. Eu botei esses formatos aqui porque são formatos que a gente já viu em outros momentos no fórum, quando a gente falou sobre versionamento e tipos de arquivo. Tá? Então, tem o JPEG, sim, pode ser feita uma captura, o TIFF também, se for uma imagem que veio de scanner. Antigamente ainda tinham câmeras que faziam em TIFF, hoje em dia isso é muito raro, acho que nem sei se ainda tem. O PSD e o PSB não é um formato de captura, o RAW proprietário sim e o DNG não, porque as câmeras geralmente estão ligadas ao seu formato proprietário. Teve uma época também que chegou-se a fazer DNG, mas isso hoje em dia já não está mais acontecendo. Então, o tratamento, todos eles você pode usar eles no tratamento. E aqui, como finalizado, é como que você vai poder disponibilizar esse. No caso aqui, a gente tem formatos que também são para impressão, né? Mas, assim, até o TIFF, dependendo do tipo de acesso que você dá, do tipo de rede ou de site que você está construindo, você ainda também pode usar ele, né, para dar esse tipo de acesso online. E para preservação digital, o JPEG serve, né? O TIFF também, o PSD e o PSB eles não servem, o RAW proprietário também não é indicado e o DNG é indicado. Eu acho que ao longo da apresentação vocês vão entender um pouco melhor. Então aqui a ideia é pegar um arquivo, né? Isso aqui é uma captura RAW bruta que eu abri no Camera Raw. Né? Aqui a discussão é que volta e meia, quando a gente dá acesso online para as nossas imagens, não necessariamente é exatamente a mesma imagem que você fez na captura. Seja quando você está trabalhando com câmera, seja quando está trabalhando com o celular. Existem, né, caminhos aí diferentes, mas não é tão comum assim. O arquivo que ser disponibilizado é o seu arquivo original, que a gente diz, né, o seu ponto de partida. Então aqui esse é um arquivo RAW aberto no Photoshop. Vocês podem olhar aqui na lateral que não tem nenhum tipo de ajuste. E aqui eu já fiz vários ajustes radicais para dar uma mexida na imagem. Fiz ajustes em algumas outras dessas abas aqui que não estão visíveis, né, na ideia de mostrar a diferença. Quando eu já faço esse ajuste, eu já passo a ter um objeto digital diferente. Ele continua sendo um arquivo RAW, mas esse arquivo aqui passa a ter já um XMP acompanhando ele. Tá? E aqui também eu acho que é interessante vocês ficarem atentos um pouco à questão dos formatos nos tamanhos. Tá? Então, do meu arquivo RAW, eu acabei gerando um PSD para fazer um tratamento mais localizado.
No caso aqui, eu removi essa mulher que estava aqui, que estava me incomodando, e também dei uma ajustada pontualmente aqui nessa, né, construção que está aqui atrás. Então, o meu PSD, ele está aqui, ó, com várias camadas. Por isso que ele não é um arquivo que a gente entrega como final, que a gente, né, disponibiliza na web. Ele é pesado, ele tem várias, né, camadas. Isso não funciona, mas ele serve como um arquivo de tratamento, né? Vocês podem reparar que aqui a gente tem 57 MB no meu RAW, né? E aqui eu tenho 57 MB barra 233. É o arquivo que ele fica por conta das camadas, como cresce, né, o tamanho do arquivo PSD. Tá? E aqui também eu trouxe um dado, porque aqui nesse meu TIFF que eu estou trabalhando, né, que foi a minha conversão do meu RAW, que mantém o mesmo tamanho de 57 MB no meu RAW, ele tem, eu marquei aqui uns pontos de cores para avaliar como é que essa cor está se comportando ao longo do meu processo. Então, inicialmente, eu converti no Camera Raw, eu abri ele como 16 bits. 16 bits deixa o arquivo mais pesado porque ele passa a ter mais passagem, né? Quando eu pego esse 16 bits e mudo para 8 bits, eu caio com o meu arquivo aqui, ó, pela metade. Isso é importante quando a gente pensa em várias questões de armazenamento. Então, assim, é importante ter isso, eu acho que trazer isso para o pessoal. E o fato de eu converter para 8 bits, no caso dessa imagem, a variação de cor foi pouca, né? Eu tive um ponto aqui nesse meu vermelho para esse outro, os meus outros dois aqui se mantiveram, 172, 154. No meu número 2, no meu ponto número 2, eu mantive exatamente igual. E no meu número 3, eu só tive também um acréscimo aqui no meu canal de verde. Tá? Então, para essa imagem, isso não fez tanta diferença em termos de cor, fez mais em termos de tamanho, tá? De peso de arquivo, né? Do meu TIFF, aqui, por acaso, é só um JPEG. Eu simplesmente peguei esse TIFF e transformei num JPEG, salvei em 12. Né? Ele está se mantendo aqui o mesmo tamanho de arquivo que está o meu TIFF. Essa questão de tamanho, peso, formato e compressão, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Aí eu vou explicar um pouquinho essa diferença, mas, né, vamos seguindo aqui. Então, o que eu fiz? Desse meu JPEG, eu falei assim, não, eu quero reduzir ele porque eu quero transformar ele num arquivo mais leve, que eu possa mandar para a web, que ele possa subir rápido, que eu possa compartilhar mais facilmente, né? Que eu possa não estourar a minha capacidade de armazenamento, dependendo do tipo de, né, nuvem que eu esteja trabalhando. Então, eu reduzi ele para 1.900, para 1.400 pixels por 120. Isso é um tamanho que atende, por exemplo, a um monitor de 24 polegadas. Eu ainda considero esse JPEG um JPEG bem legal, assim, vai atender grande. No celular ele seria mais do que necessário, mais do que suficiente. Aqui foi a redução do arquivo, automaticamente ele já reduziu para cá, né? Aqui, então, eu tenho o meu TIFF comparado aqui com o meu JPEG. Detalhe que eu salvei ele numa compressão 8 e não 12, que ainda é uma compressão alta, mas já deixa o meu arquivo mais leve ainda. Então, aberto no Photoshop, em relação ao TIFF, esse tem 28 e aqui já caiu para 7 MB. A gente começou com 57 no RAW, para o TIFF, no PSD ele cresceu, lógico, mas agora já estamos já em 7 MB, que já, né, começa a ficar uma coisa interessante. Tá? E aqui o fato de eu reduzir o tamanho do arquivo, eu estou mexendo na estrutura de pixels do arquivo. E o que que acontece? Isso também influencia um pouco na questão da cor. Mas esse exemplo aqui é mais para mostrar para vocês como realmente muda um pouco, né? Então, eu tenho aqui no meu vermelho, aqui no meu ponto 1, de 247 foi para 248, o meu azul de 154 foi para 155, no meu ponto 2 eu tive mais variação, olha, o meu vermelho de 132 que está aqui foi para 126. Isso já deu realmente uma mexida grande nos pixels, né? Porque esse ponto que está marcado aqui no Photoshop, que eu estou usando ele com a configuração 3x3. Ou seja, ele está lendo uma área de pixel na minha imagem de 3x3 pixels. Tá?
Nesse formato, você não vê tanta diferença, nessa magnificação, não vê tanta diferença de qualidade de imagem. Mas aqui, quando você já dá um zoom maior, você vê, né? Aqui eu tenho ele a 200% e aqui para chegar mais ou menos na mesma escala, ele teve que ir a 400 e você já começa a ver os pixels aqui no carrinho, aqui essa textura na bolsa aqui embaixo, né? Como perdeu, né? As letras começam a ficar difíceis de você visualizar, de ler. Então, essas questões de formato e de tamanho de arquivo e de qualidade de arquivo, você tem que estar um pouco atento ao longo do seu processo. Depois eu vou dizer por que eu acho isso, que você tem que estar nesse sentido. Então, aqui eu tenho meu arquivo JPEG, ok, tratei, removi a mulher, né? Ajeitei pontualmente aqui, reduzi para o tamanho que eu quero usar, tá? Que vai ser meu arquivo para, né, divulgar, difundir mais baixo. Tá? Só que agora, ele aqui, ele está num padrão, num perfil de cor Adobe RGB, isso se chama espaço de cor. Esse espaço de cor é um espaço de cor proprietário e é um espaço de cor grande, né? Ele é muito usado, ele é um dos mais utilizados, mas esse espaço de cor, para ele ser representado, por exemplo, no monitor, a gente teria que ir já para uma faixa de monitores profissionais, que já tem um valor muito alto. Então, no uso doméstico ou no uso geral, esse perfil vai ser pouco visualizável, né, nas telas que ele vai estar sendo difundido. Então, aqui eu vou fazer uma conversão para o perfil de cor sRGB, que está aqui, que é o perfil aberto, né, um espaço de cor, né, e ele é menor. Ele tem uma quantidade de cores menores nele e ele se adequa melhor a essas questões de monitores. Inclusive, ele também fica, às vezes, no meio do caminho da impressão. Na Fine Art, a gente vai usar perfis de cores maiores. Mas se você, por exemplo, imprime no Minilab, muitas vezes eles já vão fazer essa conversão automaticamente para sRGB. Então, é bom você fazer aqui, porque você vai ver melhor o que pode sair do seu resultado, né? E aqui, só para ilustrar, o que está aqui nesse rosa choque são as cores que não cabem no meu espaço de cor sRGB, né? Que eu tinha essa informação de cor no Adobe RGB, mas no sRGB elas vão se perder, elas vão ser alteradas. Aqui, não sei se dá para vocês visualizarem, mas comparando aqui, temos um Adobe RGB e um sRGB. De um modo geral, você vê que o sRGB ele teve um ganho de amarelo, né? Aqui você tem um tom verde um pouco mais azulado, aqui a camisa está um pouco mais fria e aqui você já começa a ver um pouquinho mais de amarelo. Isso é muito sutil no caso dessa imagem. Em outras imagens, isso pode ser mais gritante. Mas, de qualquer forma, o que a gente faz? A gente usa os números, porque cor, né, cor e contraste, geralmente, aliás, geralmente não, são coisas que passam pela subjetividade. Eu não vejo o mesmo vermelho que o Milar vê, que a Mariana vê e que o Bruno vê. Isso muda, tá? De visão de pessoa para pessoa. Então, numericamente, a gente usa os números para controlar as cores, tá? Então, aqui, de novo, eu tenho aqui meus mesmos pontos, que aqui eu já tenho uma alteração um pouco mais drástica, né? Eu tenho uma alteração aqui já nesses dois canais, que de 2,48 foi para 2,51, 2,73 foi para 2,76. Eu tenho uma alteração drástica também no canal 2. 2, por exemplo, ele está aqui, ele é o tom de pele, tá? O meu vermelho, que era 126, passou para 140. O meu verde ficou mais ou menos de 91 para 92. E o meu azul, de 2 foi para 0. Ou seja, caiu o azul, entrou o amarelo, né? Então, no meu 3... aqui eu também tenho uma alteração, que de 8 foi para 3 no meu canal de vermelho, no verde de 40 foi para 35 e o azul de 2 foi para 1. Então, tem uma alteração de cor. Então, eu estou aqui com o meu arquivo sRGB e esse arquivo ou eu vou disponibilizar num site, ou eu vou botar numa nuvem, ou eu também, se eu quiser, eu posso botar numa rede social. E aqui, só para ilustrar, no caso, quando eu coloco no Instagram, por exemplo, ele já vai, quando eu peço depois esse arquivo de volta para o Instagram, ele vai vir com um corte que eu tive que fazer para subir na rede.
e com as cores mais alteradas ainda, que acho que aqui fica até um pouco mais visível a questão da saturação do verde, como ele alterou, e aqui eu nem sei muito como ele fez isso, porque aí está dentro já do software do Instagram. Tá? Aqui mais próximo, você consegue, eu acho que fica mais visível essa questão. Então, de novo, os meus valores também foram alterados de cor. Tá? E aqui, ó, o meu arquivo que estava em 7 MB, ele já veio para 5.8. Ele não reduziu tanto de tamanho, porque eu já trabalhei com ele antes, eu já fui pegando ele, já fui reduzindo para subir, né, na rede. Aqui dando um zoom, você vê que já não faz tanta diferença do que está aqui. Não tem a mesma qualidade, o que veio do Instagram, mas também não está tão longe do JPEG que eu gerei. E aqui, só para falar um pouco sobre a questão dos formatos e compressão, o que é que acontece? O meu arquivo RAW, ele tem uma compressão, mas é uma compressão que não causa perda. Tá? O RAW, ele funciona como negativo, é um negativo digital, por isso que tem DNG, digital negativo. Tá? O RAW, ele tem 12 MB. Quando aberto no Photoshop, ele vai para 57. Tá? O meu TIFF é um arquivo que não tem compressão. Então, eu já leio ele aqui com 57 MB. Ele é um arquivo pesado, não tem compressão. Já o meu TIFF 8 bits, foi aquilo que eu reduzi. Só em mudar o bits ele já caiu para 28. Não tem compressão. Eu apenas tirei realmente 8 bits. Né? Alterei os bits. E aqui no meu JPEG eu comprimi de novo. E ele chegou para um arquivo de 11 MB. O peso dele está muito similar ao meu arquivo RAW, mas ele nem de longe é a mesma coisa. O JPEG já é um tipo de compressão que tem uma perda. O que acontece quando eu pego um arquivo TIFF e vou comprimir em JPEG, ou do RAW, depois eu passo para o JPEG? A engenharia, o que acontece? O software lê aquilo e ele escolhe os pixels que para ele não vão fazer falta e elimina. Então, são os que estão mais próximos de uma cor para outra e ele vai eliminando isso para que o tamanho reduza. Quando ele abre de novo no Photoshop ou em outro arquivo de edição de imagem, ele recria esses pixels, mas ele está recriando. Então, é uma coisa diferente daquilo que você tinha anteriormente. Trazendo para uma coisa mais concreta, é como se você tivesse um papel em branco, ou desenhado que seja, um A4, 21 por 29, e você dobra todo ele para ele caber numa pasta que você tem menor ou dentro de algum lugar que você precisa. Depois, quando você pega esse papel dobrado e reabre ele vai continuar tendo 21 por 29 centímetros de dimensão. Mas as marcas das dobras, elas estarão lá. Tá? No caso aqui, a gente não chega a visualizar isso em tela, mas elas existem e dependendo do tipo de compressão, você sim consegue visualizar e isso vai afetar no seu resultado, como a gente já demonstrou outras vezes. E aí o meu JPEG caiu aqui para 11. Esse é um JPEG que eu fiz direto do meu TIFF, só comprimi em JPEG 12. Então, ele fechou, comprimiu e caiu para 11. Se eu abrir esse JPEG no Photoshop, em outro editor, ele vai voltar a ter aqueles 28 MB da onde que ele saiu. Tá? E esse daqui foi aquele meu arquivo que eu reduzi para 1900 pixels, 120 de resolução e comprimi em JPEG 8. Ele cai para 1 MB. Ele aberto no Photoshop, ele volta a ter 7. Mas ele fechado tem 1 MB. E esse vai ser o peso que você vai ter de arquivo quando você for subir, fazer o upload. O Instagram, olha, ele já caiu para 600, quase 700K, quase 1 MB. Né? Por isso que a gente tem uma proximidade. Então, você já está disponibilizando na rede uma coisa que você já teve um controle prévio e já trabalhou isso. Tá? Isso tudo para dizer uma coisa. Né? Eu acho que, assim, que é importante. Assim, eu trouxe essa frase do Benjamin, ela faz parte de um ensaio que foi publicado pela primeira vez em 1936 e é super profético, né? Que é a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. É um ensaio que eu acho que muita gente conhece, mas para mim o que me interessa aqui é essa pedaço da frase, que na medida em que essa técnica, a técnica da reprodução, permite a reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações,
ela atualiza o objeto reproduzido. Então, quando a gente está pegando um arquivo digital e está colocando na rede, e provavelmente vai ser esse arquivo que você vai compartilhar, vai ser provavelmente esse arquivo que as pessoas vão interagir com a sua imagem, né? Ele vai passar praticamente a ser a sua obra, né? Ele passa aquilo que você está disponibilizando, é aquilo que vê, é aquilo que você está assinando. A gente pode dizer que é o seu trabalho finalizado. Então, na hora que você dá esse acesso, você tem que ter essa preocupação de como que ele vai se representar, como ele será o seu representante digital. Isso remete a uma questão muito presente atualmente, que é a questão de instituições estarem começando, né? Muitas já praticam, outras estão pensando, mas é um movimento que tem das instituições começarem a colocar na rede, a dar acesso a arquivos de qualidade. Às vezes chamam-se, né, arquivos de alta resolução. Isso é importante porque isso vai determinar como a pessoa que está tendo aquele acesso online vai usufruir a sua imagem. E aí é uma questão, você quer que ela usufrua, que ela tenha um usufruto a partir de um JPEG que está com pouca qualidade, às vezes com uma marca d'água, ela pode estar às vezes discreta, pode estar às vezes muito grande, ou você vai querer que ela possa ver a sua imagem com uma qualidade melhor, né? No caso aqui, eu trouxe umas abas aqui só para vocês darem uma olhada. O IMS, ele já tem uma política, né? Ele já está criando a sua política em direção ao acesso aberto das imagens que estão em domínio público, né? É uma política que está em construção e está se desenvolvendo cada vez mais para que as pessoas, o público, possam ter um contato com imagens de alta qualidade, no que diz respeito à questão da imagem em si, acompanhada, é claro, dos dados, das descrições, dos metadados, de todo o trabalho que tem, que é a partir dessa combinação que você consegue dar acesso às suas imagens. Não adianta nada você ter uma imagem de alta qualidade e ela não está bem descrita, como também não adianta muito você ter uma descrição muito boa e, às vezes, um arquivo que talvez não vá permitir que você realmente olhe essas informações, né? Então, aqui eu trouxe, né, a página do site do IMS, infelizmente aqui expirou pelo tempo, né, onde você pode fazer busca das imagens e ter acesso a algumas imagens. Trouxe também um exemplo, você simplesmente clicando na web, né, fazendo uma pesquisa geral, como ele dá acesso a algumas imagens, que se você, né, entra na página, por exemplo, aqui, você tem uma imagem que é do Instituto, do Mark Ferrez, que está aqui na Wikipédia. Você tem aqui, ó, várias qualidades de pixels, né, vários tamanhos que ela pode te oferecer. E a partir daqui, olha só, você pode ter uma visualização, você pode ter, né, navegar mais na imagem, né, bem melhor. Então, aqui, né, você pode fazer o download, você pode fazer o descarregar esse arquivo. E aí, em caráter de comparação, né, eu peguei esse arquivo que a gente baixou aqui e peguei esse arquivo e transformei ele naquele JPEG que a gente trabalhou, exatamente igual. 1900 pixels, com 100 dpi de resolução, JPEG. E aí agora eu chego aqui, ó, a 100% dessa magnificação. E aqui para eu chegar nessa mesma, né, mais ou menos na mesma escala, né, eu tive que dar uma magnificação de 300% e eu já começo a ver a imagem aqui com pixel, né? Aqui de novo, aqui eu ainda consigo ver um pouco a expressão, aqui eu vejo que tem uma pessoa, aqui já começa a ficar ser uma massa de pixel. Então, o que é mais interessante? Você olhar um arquivo de alta resolução ou um arquivo de baixa resolução? Isso eu trouxe, eu sei que é uma questão complicada, principalmente para instituições que ainda, né, que trabalham com acervos que não estejam em domínio público. Isso está se discutindo no mundo, as pessoas estão pensando em estratégias, existem protocolos sobre isso, para justamente a gente pensar em como que a gente difunde, né, a nossa cultura, dá acesso aos nossos bens culturais da melhor maneira possível, né? E aqui é só interessante, eu vou botar esses links no site, mas só para finalizar, que eu acho que a gente já está passando bem do horário,
Eu aconselho a lerem um artigo, tá? Que é do Rice Music, é esse, que discute a questão, né, da representação na imagem na web. Que, por exemplo, aqui, você tem essa imagem, qual que é a melhor representação da sua imagem? Quando você não tem o original, quando você não está perto da imagem, você não tem como saber. Né? Às vezes, junto, você não sabe, a não ser que você tenha um conhecimento maior. Aqui mesmo, as imagens estão um pouco deformadas, né? Mas aqui você já tem todas as informações, inclusive qual que é melhor. Né? De novo, um outro arquivo com qualidade. Tá? E essa questão, inclusive, gerou uma discussão, e esse PDF eu super recomendo. Ele vai estar também lá, o link para ele no site, na página do evento, mas ele justamente discute essa questão da representação da imagem, inclusive, aqui na página, por volta da página aqui 14, ele começa a elencar quais são os potenciais, né, os benefícios potenciais que você tem em fazer isso, inclusive também dá uma lista também de quais são os riscos de você trabalhar com esses dados abertos, né, com esse acesso mais aberto às imagens. Enfim, dei uma corrida, vou colocar os links lá no site, mas era, acho que mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Isso aí tá excelente, Joana. Eu acho que é justamente um pouco essa ideia, fazer essa abordagem de vocês três e a sua parte final, um pouco que eu acho que é uma discussão interessante, né? O que é original? A gente às vezes tende a pensar em original e derivadas, e então a gente tem uma captura original, depois tudo é derivada. Mas na verdade aquela imagem do Instagram é um original, né? O Instagram tornou aquela imagem de certa forma não reprodutível, né? Assim, ela é única. E às vezes as imagens acabam sobrevivendo nas redes e acabam virando os únicos representantes. Então acho que é interessante pensar isso. Acho que trazer o texto do Benjamin também é interessante, como ele praticamente diz isso, né? Em 1936. Ok, Buenos. Foi bastante coisa hoje, hein? Tem umas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas. Vocês querem pescar alguma coisa aí? Bruno, quer pescar alguma pergunta? A Mariana, que vocês estão olhando aqui, tem algumas para você, Mariana, algumas que o Bruno talvez possa responder. Talvez a gente Posso faça. falar dessa do Paulo? Não, sobre isso que a Joana comentou também, o Paulo Ricardo Weisenberg está perguntando. Eu entendi corretamente? O IMS está disponibilizando em seu site as imagens em domínio público em toda a sua qualidade? As imagens de Ferrez são assim oferecidas hoje? Acho que eu posso comentar um pouco sobre isso. Com certeza, Bruno. Essa foto que a Joana mostrou da Praça da Sé, em São Paulo, do Marco Ferrez, foi um dos primeiros experimentos que a gente fez no IMS para justificar as iniciativas de acesso aberto, em parceria com os grupos de usuários que trabalham com os projetos Wiki, né? Então, essa foto específica é muito interessante porque ela não estava acessível dessa maneira como vocês viram, em alta resolução, com um arquivo incrível, mas ela estava com um xerox de um livro do Pedro Vasques, que é sobre fotografia Império, aquele livro pequenininho azul, e era um xerox que não dizia bem de onde era a foto e com uma reprodução muito ruim. E a imagem tinha 10 KB. E essa imagem, por coincidência, essa mesma ilustra diversos artigos sobre São Paulo, sobre a história de São Paulo e temas relacionados à Praça da Sé. Enfim, são artigos da Wikipédia em português, em inglês, em vários idiomas, e que tinha um número de acessos, eu não vou lembrar agora, mas era absurdo, assim, era uma quantidade de visualizações por mês que batia qualquer acesso individual que o site do acervo possa ter. E dada a dimensão dos projetos Wiki. Então, o que a gente fez no começo foi selecionar um conjunto pequeno, acho que foram umas 10 imagens, para subir na Wiki em excelente resolução, e aí essa apresentação da Joana veio incrível,
vocês verem realmente qual é a diferença do ponto de vista da pesquisa e da visualização do usuário, né? O que ele entende como reprodução, o que ele entende como original. E aí, a partir disso, a gente começou a elaborar essa estratégia, né, de como fazer isso no acervo do IMS. E esse projeto que eu trabalho especificamente, que é o Vistas Situadas do Rio de Janeiro, é o primeiro projeto de acesso aberto do Instituto Moreira Salles. Então, a gente está geolocalizando 4.000 fotos do Rio de Janeiro e disponibilizando elas em alta resolução, o recorte temporal desse projeto caracteriza imagens que estão em domínio público, então inclui as fotos, os negativos de vidro do Ferrez, que são incríveis. São as fotos feitas que representem aspectos urbanos da cidade do Rio de Janeiro, feitas no século XIX e início do século XX, até a década de 30, 40, onde a gente consegue justificar as licenças permissivas. E aí essas fotos são publicadas num projeto parceiro com a Universidade de Rice, que é o Imagine Rio, que é um mapa da história do Rio de Janeiro, mas também todos os arquivos são publicados na Wiki, todos os arquivos que a gente consegue dizer que são de domínio público e que têm os direitos já venceram, né, em relação a gente poder publicar, estão também disponíveis, e aí isso abre esse universo de acesso que a gente até então não participava, né? E só com as fotos que a gente já fez, então, para o Paulo, se você procurar hoje fotos do Marco Ferrez no Rio de Janeiro na Wikipédia e na Wikicommons, que é onde ficam os arquivos de mídia, já tem cerca de 500 imagens, e agora já estão subindo mais 900, enfim, até o fim desse mês deve ter mais de 1.000, que são, essas primeiras são os negativos de vidro do Marco Ferrez, que são reproduções incríveis. De vários pontos da cidade do Rio, e tem a geolocalização publicada junto, então se você quiser saber de onde foi a foto, enfim, então, todos os metadados. E isso linkando de volta para o site do IMS, e a ideia é isso ser o projeto piloto para a gente poder elaborar uma política de acesso aberto que permeie todo o acervo do Instituto, e que aí sim possa começar por tudo que está em domínio público ser disponibilizado dessa maneira. Mas isso em si já dá um puta trabalhão, enfim, eu espero que a gente conclua essa etapa e que isso também ajude a justificar para outras instituições que também estão nesse processo de formulação dessas políticas como maneira de fazer, enfim, acho que é uma possibilidade que realmente abre a conversa para pessoas que não necessariamente a gente editorialmente ou no nosso trabalho institucional conversa diretamente, né? Então, isso que eu posso responder. Eu acho que vai ser... Um dia, quem sabe, né? Um dia a gente vai realmente conseguir colocar todo o acervo, grande parte dele, nesse nível de qualidade, mas é um trabalho que, né, segue, né? Estamos construindo. Nossa, é a leiteira brasileira, né? Essa história do Ferrez é muito Milk Made brasileiro. É muito Exatamente. Que super bom. feliz de ver isso acontecendo também. Eu acho que não tem como não ser exemplo, né? Enfim, indo mais para o outro campo de discussão, que a gente faz muito no Creative Commons também, né? Sobre acesso aberto aos acervos e tudo. Que, enfim, se tratando de instituições que servem a isso, né, principalmente do domínio público, se coloca de outro jeito, né? É muito diferente da discussão que a gente vinha fazendo dos acervos privados e tudo. Acho que essa opção de disseminação também se coloca para as fotografias, acho não, né? Com certeza, se coloca para as fotografias pessoais também. Foi um grande frisson quando o Flickr permitiu, por exemplo, que as pessoas publicassem fotos em Creative Commons, né? Mas aí acho que isso volta, e eu vou aproveitar e pegar o gancho de uma das perguntas aqui, volta para a discussão de privacidade, porque o Flickr permitiu a publicação de fotos em Creative Commons, o que quer dizer que você dá usos livres para qualquer pessoa, inclusive para o Twitter, para o Flickr.
E num dado momento o Flickr fez um projeto de começar a vender fotografias que estavam em Creative Commons e podia fazer isso pelos direitos, mas muitos dos usuários se sentiram muito violados porque não tinham aquela expectativa, né? Então a gente volta aí para as discussões de expectativas do que se pode fazer quando você coloca uma coisa na internet. E assim, eu tô no Creative Commons faz um tempo relativo, é claro, super defensora do acesso livre, mas a gente tem que ser mais defensor das pessoas entenderem o que elas estão fazendo, né? E aí, às vezes, tem essas questões de privacidade que se colocam. Eu estava olhando aqui a pergunta do Luiz Gama, né? Ele estava perguntando se é utopia falar em controles total das nossas próprias produções e informações e a responsabilidade do poder público controlar o acesso às informações e conteúdos. Eu não sei se é utopia. Eu acho que quem quer manter um controle consegue, tem toda a possibilidade disso, né? Agora, na medida que você compartilha com a sua avó, independente de como, inclusive do jeito mais privado possível, sim, algum tipo de compartilhamento para além daquele público esperado pode acontecer, que seja pelo print, que seja por alguém invadir a conta dela, né? Isso tudo está colocado. Então, eu acho que a pergunta é boa, porque, assim, preocupação com privacidade nesses tempos é essencial. Tá? Fotos privadas, fotos da família, controlem a privacidade, sabe? É muito importante. Mas sem um marco regulatório, a gente não vai andar nesse assunto. Então, me parece que não é lavar as mãos das possibilidades de controle individuais que estão postas, são muito importantes, mas quando a gente olha para um uso como o da Clearview AI, por exemplo, pegando esse monte de informação disponível, criando, né, formas criativas de ter acesso a coisas que a gente nem imaginava que podiam ser agregadas. A gente precisa de um marco, e a gente não só precisa de um marco, como precisa desse marco ser aplicado. Né? Nessa discussão toda que eu trouxe da Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma coisa que vem anexa a tudo isso, que é a discussão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Todos os países que têm uma legislação dessa, todos não, mas grande parte, tem uma autoridade para aplicar, porque se você não tem quem fiscalize, esse é o tipo de prática que acontece muito por debaixo dos panos, sem ninguém saber mesmo. Então, é muito importante existir uma autoridade forte, independente, que possa defender esses direitos. A gente não vai conseguir fazer isso individualmente. E isso, enfim, pensando aí em termos de Brasil, tinha que ter sido nomeada faz muito tempo essa autoridade, ainda não foi. É um outro espaço aí de militância para quem se preocupa com essas questões do compartilhamento de dados em geral, nas redes sociais, na internet. Bom, eu gostaria de continuar, na verdade, porque eu tenho muita coisa para falar ainda, mas não esqueçam que a gente está colocando links do que a gente está discutindo hoje, depois na página, e vão ter algumas coisas lá que a gente nem falou aqui, tá? A gente vai conseguir pôr algumas coisas que acho que valem a pena vocês lerem, olharem, pesquisarem, enfim. Então é isso. Obrigado pela presença. É um assunto, é pouco tempo, a gente sabe, nunca dá para fechar, mas a ideia é expor tudo isso e começar a criar um movimento de pensar essas coisas, e eu acho que a gente foi muito bem sucedido. Obrigado bastante, Bruno e Mariana e Joana. Obrigada também, Bruno, Mariana e Milar, foi ótimo. E vamos, né, caminhando para o fim do nosso fórum. Terça-feira que vem tem penúltimo dia e depois a gente vai ter o último dia. Então, mas terça que vem a gente vai discutir do digital analógico, então iremos falar sobre impressão. Acho que teve muita gente que colocou isso durante o fórum. E vamos encerrar repensando a captura no dia 17 de julho. Então, 14, a gente se vê no próximo. 14. No dia 14. Isso. 14 de julho. Okay. Então, até a próxima. Ok, obrigado, gente. Obrigado pela presença. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.